Olá turma, tudo bem com vocês? Eu vou deixar aqui o vídeo sobre propriedades coligativas das soluções. Aqui nessa imagem que inicia aqui, temos a imagem de um caminhão lançando sal NaCl numa estrada. Não sei se vocês já viram, isso é muito habitual em locais onde ocorrem nevascas. O sal ele é muito utilizado para evitar o acúmulo de gelo nas estradas. Então é muito comum aí adicionar o sal de cozinha na água utilizada para o cozimento. E também em alguns países frios, né? Como aqui está dizendo, nas ruas e estradas cobertas de neve. A adição de sal de cozinha, a, a água demora mais tempo para entrar em ebulição. Entretanto, esse procedimento faz com que os alimentos cozinhem mais rapidamente, pois, em razão da presença do sal, a água entra em ebulição a uma temperatura maior do que a água pura, o que acelera também. Algumas pessoas colocam o sal de cozinha à água, pois com o acréscimo de sal de cozinha ele aumenta a temperatura de ebulição. Então, se aumenta a temperatura de ebulição, o cozimento ele vai ser mais rápido. Da mesma forma, o sal altera a temperatura de ebulição, ele também provoca algumas alterações na temperatura de congelamento. As interações entre as partículas dissolvidas e as moléculas de água impedem que estas se organizem em forma estrutura sólida, o que tem como consequência a diminuição da temperatura de congelamento. Quando ocorre o despejo de sal nas rodovias, nas estradas, o que acontece esse sal? Esse sal ele modifica as interações entre as moléculas de água. Então esse sal ele interfere nessa interação e faz com que o gelo ele não congele mais, por exemplo, a 0 graus Celsius. Então ele vai congelar numa temperatura muito mais baixa. Então, se a temperatura ambiente, por exemplo, estiver a 0 graus Celsius, a estrada não vai ser congelada. Não haverá neve, pois, como o sal está presente na mistura junto com a neve, ele vai abaixar a temperatura de congelamento. A variação da temperatura de ebulição e da temperatura de congelamento do solvente não depende da substância adicionada, mas da concentração de partículas de soluto presente na mistura. As propriedades de uma solução que depende apenas da concentração de partículas do soluto e que não depende de sua natureza são denominadas propriedades coligativas. Então, o que acontece? Quando a adição de sal, né, que ocorre essa variação de temperatura, né, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Beleza. E da temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius. Como a gente está aí no exemplo adicionando sal, que interfere no ponto de congelamento e de ebulição, essa variação ela não depende da substância, ela não depende da substância adicionada, mas da concentração de partículas de soluto, tá? Presente na mistura. Então, precisa ter uma concentração muito boa. A concentração é que manda nessa variação de temperatura, tá? E soluto, tá? Só para relembrar, soluto é aquela substância em menor quantidade, tá? Vamos supor que aqui tenha 100 gramas de água, tá? 100 gramas de água. Estou tentando aqui fazer pelo mouse, mas é mais difícil. E eu coloco 10 gramas de sal, NaCl, tá? O NaCl, que é o sal de cozinha, é o soluto. Soluto é toda substância que está em menor quantidade, tá? E solvente é aquele que tem a maior quantidade, tá? Maior quantidade. Então as propriedades dessa solução aí que depende da concentração de partículas de soluto, tá? No caso aqui o soluto é o sal, tá? E isso é denominado propriedades coligativas. Então vamos continuar aqui.
Tonoscopia ou tonometria. Quando um líquido é mantido em um sistema fechado, né? Como se fosse uma garrafa PET. Ocorre a coexistência, né? A existência dos dois entre a fase líquida e a fase de vapor, de modo que a composição de cada fase permanece constante, ou seja, a rapidez da evaporação é igual à rapidez da condensação. Então ocorre, da medida que ocorre a evaporação, é a mesma que ocorre a condensação, é a mesma rapidez. Tá? A pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido em equilíbrio com a fase líquida é chamada pressão de vapor. Então, essa pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido em equilíbrio com a fase líquida é chamada pressão do vapor. Então, a pressão do vapor é aquela pressão que tem na superfície líquida, né? Vamos supor a água, tá? E o vapor exerce aquela pressão para ele subir, tá? Para ele vencer essa barreira líquida. Essa é considerada a pressão de vapor. E olha só aqui, ó. Nas mesmas condições de temperatura, um líquido volátil tem uma pressão de vapor maior do que um líquido menos volátil. Por exemplo, vamos pegar aqui um copo de água e um outro copo de álcool. O álcool ele é muito mais volátil, ou seja, ele evapora muito mais rápido do que a água. Então, se esse líquido, o álcool, ele evapora muito mais rápido, isso quer dizer que ele tem uma pressão de vapor muito maior do que a da água. É claro que isso aqui vale para temperaturas iguais, né? Então, vamos supor, se nós pegarmos o álcool, o copo de álcool e o copo de água, na mesma temperatura ambiente, por exemplo, né, um lado a lado, tá? Então a gente tem que comparar com a mesma temperatura. Um outro item que ele fala aqui, ó, se tivermos dois recipientes contendo o mesmo líquido puro, claro, vamos supor aqui água, sob temperaturas diferentes, o que estiver com a temperatura mais elevada terá a maior pressão de vapor, não é verdade? Agora um outro item aqui, né? Para que ocorre a dissolução é dissolver, né? Então a dissolução é o que? Dissolver. É preciso que haja, né, uma interação entre o soluto, né, por exemplo, água com açúcar, e o solvente que é a água. O soluto é o açúcar e o solvente é a água. Essa interação se dá por forças intermoleculares entre moléculas. As interações existentes entre as moléculas de água e a de sacarose, que é o açúcar, dificultam a vaporização do solvente. Então, quando você, por exemplo, pega a água e mistura com o açúcar, ele vai dificultar mais ainda a vaporização. Então, quando nós temos uma substância pura que é adicionada, olha aqui, ó, a diminuição da pressão de vapor de um líquido puro, por adição de um soluto não volátil, tá? Não volátil quer dizer que ele não se volatiza, ele não evapora, é denominado um efeito tonoscópico, tá? Então, nesse caso aí, por exemplo, da água com açúcar. Então, a água é pura e misturou com outra substância, que é açúcar, sacarose, ele ocorre o que? Uma diminuição do vapor. Vai ocorrer essa diminuição do vapor. Há uma interferência. É o que se chama efeito tonoscópio. Tá? E um detalhe aqui, que é a adição de um soluto não volátil. Tá? No caso não volátil, por exemplo, a sacarose.